paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé e vamos ler 2 versículos da palavra de Deus, que está em Mateus. Obrigado. Mateus, capítulo de número 4, versículos de número 21 e o 22. Glória a Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 21 e o versículo 22. Diz assim a palavra de Deus. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com o seu pai Zebedeu, consertando a rede. E o chamou. E eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-nos. Amém? Podeis sentar? Muito obrigado. Queridos, antes de compartilhar esse texto da palavra de Deus, eu gostaria de agradecer, Agradecer ao pastor Marcelo, de nós estarmos aqui. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, É a responsabilidade dele, hoje ele passou para mim. Então, eu quero agradecer a confiança, quero agradecer também a todos os irmãos que oram por nós. É muito legal, essa comunhão da igreja é muito legal. O pastor Marcelo já falou aqui da reunião do ministério que nós tivemos ali na chácara ontem. Foi assim eu sempre falo, quando nós nos unimos, irmãos, aí pode levantar o inferno, pode levantar o mundo, que a igreja é sempre vitoriosa. Você não tenha certeza disso, Eu quero parabenizar todos que estão fazendo aniversário, E uns já fizeram, outros estão fazendo, o outro vai fazer, O pastor Marcelo vai fazer aniversário dia 11, É muito bom nós sabermos que nós estamos vivendo, E saber que quem nós amamos também está vivendo, isso é muito importante, não é isso? Queridos, nós lemos um texto da palavra de Deus, na continuidade às palestras que está acontecendo esse mês, no mês de abril, a palestra Siga-me, uma palavra tão pequena, mas é o convite mais importante que nós podemos ter em toda a trajetória da nossa vida, ou não? É o siga-me de Jesus, Quando ele diz siga-me, está dizendo, olha, vou mudar a sua vida, Vou te dar um destino especial para a sua vida, E esse siga-me, ele está soando 24 horas no nosso ouvido, O chamado de Deus para nós sermos discípulos dele, não é? E o que é discípulo? Discípulo é aquele que se aproxima do mestre, Ele encosta no mestre para pegar conhecimento, não somente intelectual, não só um conhecimento no intelecto, mas também adotar o modo de um mestre viver, isto é, absorver a vida dele. Por isso que a Bíblia, ela define o aluno do profeta, o aluno do discípulo. Se você pegar um dicionário comum, ele vai dar o aluno como sinônimo. Mas a Bíblia, quando fala em discípulo, é diferente do aluno. O aluno, ele aprende o que o professor faz, independente do que o professor vive. E às vezes o professor passa uma matéria que ele não vive aquela matéria. Vocês vão encontrar lá em 23 de Mateus, no versículo 1, Jesus fala sobre os fariseus, dizendo o seguinte: Jesus chama a multidão, chama os discípulos e diz assim: olha, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Olha o que Jesus fala, olha aqui, eles estão sentados lá,
né? Tem uma tradução que diz assim, ó, eles sentaram, eu não mudei. Né? E tudo que eles falarem, vocês podem fazer. Mas o que eles praticam, não. Porque o que eles praticam não condiz com o que ele fala. Né? Então, o discípulo não, o discípulo ele se aproxima do mestre, né, para absorver o caráter do mestre, né, para trazer para si, né, o caráter do mestre. Ele imitar o mestre. Se você pegar, quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11, versículo número 1, ele fala assim, ó, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é? Então, queridos, Jesus nos chamou, sabe para quê? Para nós imitá-lo, para nós absorver o seu caráter e ele devolver o caráter que Adão tinha antes de pecar. Né? Ele quer expulsar de nós todo o pecado, né? E colocar dentro de nós um caráter que vai nos aproximar de Deus, vai nos dar um relacionamento com Deus, ou não? Só que quando nós aceitamos esse chamado de Jesus, nós temos que entender uma coisa, que tem 3 coisas que nós temos que entender e entender bem. Primeiro, ele chama. Segundo, ele prepara. Terceiro, ele envia. Esse é um grande problema, porque ele não envia antes de preparar. E tem pessoas, às vezes, que se precipitam, não. Ou não? E eu costumo dizer que quando o diabo não consegue te parar, ele te empurra. Né? E tem muitas pessoas que são empurradas, sabe por quê? Ele não conhece a hora, o momento. E o momento, irmão, não é nosso. O momento não é seu, o momento é de Deus. Ele sabe todas as coisas. Aleluia. Não é? E aí, irmãos, esse é o grande problema, que quando você abre a Bíblia, lá em Mateus, no capítulo de número 11, versículo 28, olha o que ele faz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha, ele chama e fala assim, agora você aprende de mim. Primeiro, que sou manso. A palavra manso aqui, ela tem um sentido muito forte. Sabe por quê? A palavra manso, tem muitas pessoas, fulano é manso. Às vezes usa até aquela expressão, é um banana. Não, a palavra manso na Bíblia quer dizer uma pessoa moldada. Moldado na palavra de Deus. Quando ele usa autoridade, irmão, ele não usa a autoridade dele, ele usa a autoridade de Deus. E quando você usa a autoridade de Deus, irmãos, o diabo vai se aquietar, a enfermidade vai embora, o milagre vai acontecer. Oh, aleluia! E como nós aprendemos de Jesus, trazer Jesus para dentro da nossa vida. Paulo, ele explicou muito bem isso, ou não? Quando você abre a Bíblia, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz que eu rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que saibais que seja boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Olha o que ele fala, eu quero que você se apresenta, sabe como? Como aquele sacrifício que está em cima do altar. Aleluia. Santo, isso é, separado. Ah, pastor, nós somos igual a todo mundo. Claro que nós somos iguais a todo mundo, mas o nosso caminho é diferente, a nossa atitude é diferente. Você pode glorificar a Deus, irmão. Somos diferentes. E o que Paulo fala? Paulo fala assim, olha, não se conformei, a palavra não se conformei, disse, olha, não entra na forma do mundo, mas transformai
pela renovação do vosso entendimento, isto é, a forma do mundo não cabe para nós, irmão. Ou nós não cabemos na forma do mundo. Ele disse assim, você entra na forma de Deus. Para quê? Para que você experimenteis, irmão, experimenteis o quê? A boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Irmão, nós já experimentamos isso ou não? A boa, perfeita vontade de Deus, quando nós trazemos para a nossa vida, nós sentimos isso no nosso coração, e nós somos o quê? A própria imagem semelhante de Deus, ou não? Aí, quando você estiver preparado, aí ele te envia. Aí, você vai ver lá em Marcos, no capítulo de número 16, versículo 15, diz, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, os que crerem for batizados será salvo, que não crer será condenado, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão nova língua, pegarão os serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão só para os enfermos curarão. Sabe por que Jesus está falando? Agora você está pronto. Agora você está pronto, agora você é um discípulo pronto. Agora você pode fazer discípulo. Agora o seu caráter pode transformar outro caráter. Mas interessante, irmão. Isso aqui é muito interessante. Que você, para você aceitar esse ídolo de Jesus, você tem que deixar alguma coisa para trás, é o tema de hoje. Né, pastor Pedro? Deixar as coisas para trás não é muito fácil, não. Ainda mais quando nós estamos acostumados, né? Paulo fala, lá em Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 16, diz, olha, você andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Para quê? Para você não fazer o que você quer. Quando você não faz o que você quer, irmão, sabe o que acontece quando você não faz o que você quer? Alguém está mandando em você. Né? Paulo falou isso, né? Capítulo 7, versículo 15, ele fala assim, olha, o que eu faço eu não aprovo, e o que eu quero fazer eu não faço. Mas o que eu não quero, esse eu faço. No versículo 19 ele fala assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Sabe o que ele está dizendo? O pecado é o meu Senhor. Quem está mandando em mim é meu pecado. É o pecado que está mandando em mim. Né? É isso que ele está dizendo. O meu Senhor, o meu dono, que a palavra Senhor na Bíblia quer dizer meu dono. O meu dono é o pecado, ele que manda, ele que domina. Eu não quero fazer, mas ele me obriga a fazer. Eu não tenho força, eu perdi a força. Não é isso? Aí o que Jesus... aí você vai ver desse discípulo, que ele estava lá consertando a rede, o dia não foi muito bom, porque a rede furou. Né? Devia estar aquele dia, né, pastor Marcelo, meio estressado. Né? De repente vem Jesus. Eita oportunidade, hein, rapaz? Passa Jesus e chama esse, o que ele faz, irmão? Aí a Bíblia diz que ele deixa imediatamente. Porque tudo que atrapalha a obra de Deus, tudo que atrapalha você conduzir com Deus você tem que se livrar, irmão. Tudo. Atrapalhou, tem que se livrar. Pastor Marcelo deu uma mensagem há poucos dias aqui, os irmãos vão lembrar muito bem, lá em Mateus, no capítulo de número 13, versículo 44, 45, 46. Só que eu vou falar do 45, 46. E fala assim, outro sim, o reino de Deus é semelhante a um homem negociante que procura boas pérolas. Né? E encontrando uma pérola valiosa, ele desfaz de tudo e fica só com uma. Irmãos, Jesus é o único. Ele está acima de todas as coisas. Ele tem que ser o único na nossa vida. Aleluia. É Ele que tem direito de nos direcionar, de falar conosco ou não.
Você vê que ele vende tudo, olha, vendo tudo. Os discípulos, olha, fica com tudo para ir. E agora eu vou seguir a Jesus, porque Jesus é o melhor, esse convite é o melhor convite que você pode ter em toda a trajetória da tua vida. Ou não? Agora, deixar para trás não é fácil, né? Você pega um texto, irmão, tem um texto da Bíblia que nos ensina muito, né? Embora é difícil, é muito difícil, mas ele ensina muito. É Marcos, capítulo de número 8, versículo 34, 35, 36 e 37. Né? Você vai ver no versículo 32, Pedro questionando Jesus. Irmão, sabia que tem hora que a gente questiona Jesus? Né? Jesus morre na cruz, pega o nosso pecado, morre na cruz, é sepultado, ressuscita, vence a morte e o inferno para nós. Ele entra na cova lá no nosso lugar, aquela cova era nossa, e a gente quer confrontar Jesus, bate de frente ou não. Aí Jesus falou assim, ó, aquele que quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e faz o quê? E siga-me. Olha que coisa, irmão. Olha o que Jesus fala. Quem quiser, ninguém é obrigado, não. Mas se você quiser, você tem que negar a você. Irmão, uma coisa pior do mundo é negar a você. A gente quer que todo mundo nega, já viu? A gente quer que todo mundo nega. Né? Meu pai dizia que quando a gente nasce, eles botam nas costas da gente um saco de defeito. Só que você não vê o seu e fica falando dos outros, né? A gente fica tão preocupado com o outro, o que está acontecendo com o outro. No começo desse versículo, desse capítulo aqui, você vai ver Jesus falando assim, ó, aquele que se achar sem pecado, se atire a primeira pedra. Né? Quando João, né, João no capítulo 8, né, ele fala isso, desculpe, eu me equivoquei aqui, capítulo 8, versículo 2 ou 3, ele fala assim, ó, aquele que se achar sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Mas às vezes nós ficamos observando o outro, aí Jesus falou assim, ó, nega a si mesmo. E negar a si mesmo, irmão, sabe o que significa? Significa o seguinte, eu estou na igreja, eu estou na bênção, está tudo bem comigo, está tudo legal. Aí quando eu olho, todas as minhas atitudes, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu falo, todos os passos que eu dou, está ao contrário do que Jesus falou para mim. Isto é, eu estou andando na contramão de Deus. Jesus está vindo, pastor Marcelo, de lá para cá, e eu estou indo daqui para lá. Tudo que ele faz, eu faço o contrário. Ou não? Aí, quando eu olho, falo assim, meu Deus, olha lá. Eu estou na igreja, estou dizendo que sou salvo, estou dizendo que sirvo a Jesus, estou dizendo que Ele é o meu Deus, estou dizendo que Ele morreu na cruz do Calvário e morreu, ressuscitou no meu lugar, e Jesus está andando para cá, eu estou andando para lá, eu estou na contramão dele. Aí, eu paro, espero Jesus. Paro no acostamento, para Jesus passar. Aí Jesus passa e fala comigo assim, João Miranda, siga-me. Aí eu dou meia volta, sabe, pastor Marcelo? Tem gente que fica tão empolgado que dá uma volta toda e volta no mesmo lugar. Aí, irmão, Jesus passa, aí eu dou meia volta. E aonde ele coloca o pé, eu coloco o meu. Aonde ele vai, eu vou. Aleluia. Aleluia, porque aonde Jesus vai, você pode ir. Aonde ele vai, você pode ir, mas aonde eu vou, aonde você vai, eu não sei se ele pode ir. Por quê? Quando estou guiado por ele, orientado por ele, a minha ação, a minha atitude, tudo que eu faço, os meus passos. Tem um livro, esse velho fala muito de antiguidade, né? Esse livro saiu na década de 80, pastor Marcelo. Ele fala assim, nos seus passos, o que faria Jesus?
pastor Pedro, isso aqui é muito legal. O que faria Jesus? Isto é, a atitude é minha. Mas a orientação é dele. Você pode glorificar a Deus, irmão. O espaço é seu. Deus não tira a sua autoridade. Deus não tira a sua vontade. Deus não tira o seu livre-arbítrio. Não, mas Ele quer que a decisão sua seja moldada dentro da palavra de Deus. Olha que coisa. Negue-se a si mesmo. Que coisa difícil, né? Tem coisa que está grudado na gente, né? A gente perde a força. Eu não sei se vocês lembram daquela sátira que tinha, né? De uma mulher na televisão, fofoqueira, graças a Deus na igreja não tem ninguém, né? Que ela ouvia uma coisa e ela falava assim, não vou falar, não vou falar, não vou falar, vou falar. Não tem isso. Perdeu a força, perdeu o caráter, a característica de Deus, porque a característica de Deus, irmão, ele nos leva em comunhão com Deus, ele nos leva em contato com Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, ele sabe o que ele fala? Ele fala que o mesmo Espírito, isto é, o Espírito de Deus, o mesmo Espírito, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos dele, aleluia, nós temos a característica dele. Agora, tem um texto que João narrou, que é muito legal para isso. Jesus estava conversando e fez um discurso ao povo judeu. Capítulo 8, né? Capítulo 8, que foi onde eu falei que está aquele lá no início, está lá a mulher adúltera, né? Que Jesus fala aquela história, né? Aí, a capítulo 8, versículo 29, olha o que Jesus fala. Jesus fala assim, olha, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa só, porque eu faço tudo que lhe agrada. Nossa, esse aqui, Jesus rebenta a gente. Por quê? Ele fala assim, olha, eu faço tudo que agrada a Ele. Ele não falou que fala, o Zanini não falou assim, Deus gosta de mim, sabe por quê? Eu falo tudo que agrada a Ele. Não, eu faço tudo que lhe agrada. Quando eu faço tudo que agrada, sabe por quê? Olha o que ele fala. O quem me enviou está comigo, está aqui, ó. E ele não me deixa só, sabe por quê? Porque eu faço tudo que me agrada. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. Né? Tem muita gente falando sem fazer, ou não? Aqui não tem, graças a Deus, né, Marcelo? Aqui não tem. Mas tem gente que fala muita coisa que não. E a Bíblia diz, você vai lá no Antigo Testamento, quando Deus anima Josué, capítulo 1, versículo 8, ele fala assim, olha, não te aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes você medita bem de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito aí, eu farei prosperar o teu caminho. Olha o que ele faz, ele fala assim, você vai falar, mas antes de você falar, traz para o teu coração, exercita, aleluia, deixa ele movimentar a sua vida. Quando João resiste a uma coisa, que é muito interessante, quando na festa dos tabernáculos, capítulo 7, versículo 37, de João, você vai ver Jesus subir e dizer assim, olha, quem tem a sede, vem a mim e beba. Bota para dentro. E quem crê em mim, como diz a Sagrada Escritura, rio de água viva fluirão do seu interior. Aleluia. Você se torna uma fonte quando Deus está dentro de você. Quando você agrada a Ele. Aí o versículo de número 30 é uma coisa interessante. Muitos judeus creram nele, começou a acreditar nele. Aí no versículo 31, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, olha, se vocês permanecer. Aí Jesus fala com o judeu que creu nele o seguinte, se vocês permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente vocês são meus discípulos. Escuta bem, irmão. Quem permanecer. Não é quem, né? Tem um ditado que diz antigo, né? Na época do pastor Paulo,
que a angu de um dia só não engorda cachorro magro. É. Irmão, você tem que trazer para a sua vida. Desculpa, mas tem gente que recebe aqui e perde ali ou não. Não guarda, não retém. Porque, irmãos, quando nós temos o caráter de Cristo, Ele vai nos acompanhar, a vontade dEle vai nos acompanhar aqui, vai nos acompanhar na rua, vai nos acompanhar onde a gente compra, vai acompanhar na nossa casa, aleluia. Ou não? Aí, naturalmente, Jesus pensou assim, ó, rapaz, agora está todo mundo no sal aqui. Porque se guardar, como é que vai guardar aqui? Ou você guarda a palavra de Deus, ou você guarda o outro. Quem corre, eu ouço os dias pequenos, quem corre atrás de duas caças vai perder as duas. E o objetivo é quem? É Jesus. Você tem que guardar o que Jesus falou. Por isso que Paulo falou. Você pega Colossenses, capítulo de número 5, versículo de número 19, 20. Ele fala assim, olha aqui. Examina tudo e retém o bem. Tem gente que parece um caixote de lixo. Tudo quanto é desgraça, ele traz para dentro dele, ou não? Na sua casa, não sei se você já viu, tem um armário e tem a lata de lixo, certo? A coisa boa você bota onde? No armário. A ruim você joga onde? Tem gente que pega o lixo e bota dentro dele, o bom joga fora. Não? Aí Jesus falou assim, agora eu vou dar a solução para ele. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hein, Manfred? Conhece a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Ou não? Você pega lá, João 14, né? Versículo 6, diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai não ser por mim. Não é? Eu fiz aquele negócio aqui, eu estava pensando o seguinte, enquanto eu estou andando para lá e Jesus para cá, Jesus entra para o caminho do céu. Eu estou indo para o inferno ou não? Aqui, ó, se eu estou indo para lá, Jesus é o caminho para o céu. E eu estou indo em sentido contrário, para onde eu vou? Eu vou deixar vocês ir. Né? Aí ele falou assim, conhece a verdade, conheça o caminho. A palavra conhecer na Bíblia é intimidade, irmão, ou não? É um relacionamento íntimo com Deus. É você ter um relacionamento estreito com Deus. É você estar assim com Deus, aleluia. Aí Jesus falou assim, você conhece Ele, tem intimidade com a verdade, e a verdade vos libertará. Aí mexeu com o ego do judeu. Versículo de número 33. Ele ficaram chateados. Ele falou com Jesus assim, espera aí, nós somos filhos de Abraão. Nós nunca fomos escravos. Como diz ser livre? Irmão. O problema é você pensar que é e não é, ou não? Não tem aquela história que eu via desde pequeno? O maior problema do bobo é pensar que é esperto. Não é? Aí você pensa que é liberto. Eu estou na igreja. Eu canto. Eu prego. Mas é filho. Tem gente, aqui não tem não, mas tem gente que precisa de libertação. Tem gente que está na igreja, pastor Marcelo, precisa de libertação. Porque vai ver ele em casa o que ele faz. Vai ver na rua o que ele faz. Vai ver o que ele compra, onde ele faz. Vê no tratamento com as pessoas o que ele faz. A atitude é de Jesus, se a atitude de Jesus, o caráter de Jesus está em você, ou não? Tem muita gente que é assim. Você já chegou para uma pessoa que tem um cartão de membro na mão e fala assim, você precisa de libertação. Ele corre atrás, meu irmão. Você tem que falar já, ameaçando para correr. Porque você falar assim, já perde pau em você. Porque ele não está liberto mesmo. Mas às vezes, irmão, nós estamos cantando, nós estamos pregando. Às vezes nós estamos na igreja, estamos indo todo dia na igreja e não estamos libertos. Aí Jesus falou assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eles falaram assim, Senhor, não foi... Aí Jesus, sabe o que Jesus falou com ele? Versículo 34, 35, 36. Falou assim, olha, quem comete pecado é servo do pecado.
E o servo não fica para sempre em casa. O filho, sim. Irmão. O servo só vai em casa para trabalhar, viu? Mas não aproveita ou não. Não come a comida do Senhor. Não dorme na cama. Não mora em casa. Só vai lá e trabalha. Tem gente que vem na casa do Senhor só para trabalhar. Mas não é filho. Não se alimenta de Deus. Né? É vazio. Aí tem que ficar fora. Ou não. Mas aí Jesus deu uma coisa legal, falou uma coisa legal, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós temos sempre uma chance, Jesus está sempre dando uma chance para nós nos limparmos a isso, deixar para trás o que nos atrapalha a seguir em frente. Ou não? Tem um texto da Bíblia que é legal, é muito legal, porque Paulo explica como é que você é filho de Deus. Como é que você, como esse processo. Você pega Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ele fala o seguinte: e vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para redimir os que estão debaixo da lei, para nos dar a adoção de filho. Né? E sendo filho, Deus envia em nossos corações o Espírito do seu Filho Jesus, que diz: Abba, Pai. E agora você não é mais servo, e sim filho. E se você é filho, você é herdeiro, aleluia, da herança de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Olha o que ele fala, irmão. Ele fala o seguinte, olha aqui, olha o que ele fala. Ele fala assim: você estava lá na desgraça, deitado lá na calçada espiritual, dormindo debaixo das pontes espiritual. Aí eu mandei o meu filho, sabe por quê? Para te adotar como filho. E a palavra filho na Bíblia é aquele que tem a característica. É aquele que tem a atitude, é aquele que tem a aparência, não é isso? Ou precisa fazer DNA para saber se você é filho de Cristo, de Deus ou não. Vai fazer um DNA para ver se você é de Deus ou não. Agora, quando nós somos de Deus, as nossas atitudes parecem com Deus ou não? O que Jesus falou lá no capítulo 5, versículo de número 9, de Mateus. Ele diz o seguinte: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ele falou assim: os pacificadores botam uma plaquinha aqui. Pacificador, não. Você conhece o pacificador de longe. Sabe por que ele não semeia contenda? Aleluia. Ele semeia a paz, ele vai buscar a paz, ele vai negociar a paz, sabe por quê? Porque o nosso príncipe é o príncipe da paz, e o que mora nos nossos corações é a paz. Agora, já encerrando, que eu vou encerrar mais cedo hoje, porque hoje tem festa. Paulo foi o maior teólogo que a gente conhece, né? Ele era bem complicado, igual eu, mas Paulo era muito inteligente, tinha uma capacidade, né? Pelo menos falando, ele era muito bom. E ele escreve a igreja de Colossos, a igreja de Colossenses, ele escreve, e quando Paulo escreve para lá, não foi Paulo que fundou aquela igreja, mas foi um servo dele, que eu esqueci o nome do homem, porque eu sou muito ruim para guardar. E foi um servo dele que fundou, e Paulo estava preso. Aí ele prende esse moço também, ele conta a história para o moço. Aí, o que Paulo fala? Paulo escreve a carta. E a carta de Paulo aos Colossenses é tremenda, irmão. É tremendo. A carta ele fez com pressa, por quê? Porque ele reforçou aquela igreja, né? Porque ele quis mostrar àquela igreja que a doutrina que o rapaz que abriu a igreja, ele estava passando a doutrina correta, certa. Aí Paulo, ele
olha, ele arrebentou no capítulo 3. Aí ele fala uma coisa interessante. Ó, se já ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não das que estão na terra. Porque vós já estáis mortos. E a sua vida está em Cristo e em Deus. Isto é, olha o que ele fala assim, ó. E quando Cristo, a nossa vida se manifestar, vos manifestarei com ele em glória. Olha que coisa linda e maravilhosa. Mas você tem que notar que Paulo, ele fala o seguinte, ó, se já ressuscitar, se já ressuscitou. Agora, irmão Sandy, você já viu alguém vivo ressuscitar? Só morto. Então, para você ressuscitar, tem que morrer. Ou não? Irmão, para você ressuscitar com Cristo, você tem que morrer. Você tem que deixar as coisas para trás, ou não? Ele fala, vós já está morto. Primeiro, ele fala assim, ó, a direção é o céu. Você não é mais alimentado aqui de baixo. Você é alimentado de cima. Você não é alimentado pelo mundo. Irmão, quando eu falo mundo, eu não falo mundo físico, não. Então, daqui a pouco eu falo assim, Miranda, onde está a cigarra para me puxar, para me descer do mundo? Não, eu estou falando do mundo espiritual. Quando João escreve a carta dele, a primeira carta, capítulo 2, versículo 15, ele fala assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então ele está falando o seguinte, no mundo espiritual, um mundo de pecado, você não pode estar envolvido no mundo de pecado. Aí o que Paulo fala? Agora você não está se alimentando daqui, você olha para lá. Irmão, às vezes nós estamos tão apegados nas coisas aqui que a gente não consegue nem ver aonde Deus está. Né? Tem gente, às vezes, crente tão apegado nas coisas aqui, com qualquer coisinha está brigando, qualquer coisinha está discutindo. Leva tudo, né? Eu tenho uns loucos que eu falo, não leva essa vida a sério, porque você não vai sair dela vivo. Vamos ser leve, vamos servir a Deus. Deus não é carrasco, não. Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer orientar a sua vida. Deus quer te dar poder, Deus quer te dar graça, Deus quer te dar o céu, irmão. Tem que morrer. Aí quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, olha o que ele fala assim, ó, longe de mim a me gloriar a não ser na cruz de Cristo, que é o Evangelho, que é a ressurreição de Cristo e gerou as boas novas. Longe de mim a me gloriar a não ser na cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. A palavra sacrificado está dizendo assim, eu estou morto para o mundo, e o mundo está morto para mim. O que é a palavra morto? O que é a palavra morte? Perdeu a sensibilidade, ou não? Vocês já viram um morto? Todo mundo já viu, né? O morto, se ele morrer rindo, ele fica rindo. Se ele morrer chorando, fica chorando, ou não? Você pode espetar ele que ele não para de chorar, ou não para de rir. Ele não tem sensibilidade. Você pode falar com ele, ele não te ouve. Também ele não fala com você. Você pode ir lá sacudir, né? Você já viu gente que trepa em cima do caixão e fala assim, eu tenho que ir junto. Ele não pode nem falar assim, Deus me livre. Eu quero nem pensar. Por quê? Ele perdeu a sensibilidade, meu irmão. Ele perdeu a sensibilidade. A palavra morte quer dizer separação, vida quer dizer comunhão. Tá? Vida quer dizer comunhão. Mas o que Paulo fala? Eu estou morto para o mundo e o mundo morto para mim. Aleluia.
É por isso que Paulo fala assim, ó, que já ressuscitado com Cristo, todos nós já morremos para o mundo, irmão, e ressuscitamos para Deus. Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, no versículo 20, o que é que ele fala? Ele fala assim, olha, agora eu já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E pela fé que eu vivo na carne, eu vivo pela fé de Cristo, porque Ele me amou e morreu no meu lugar. Olha o que ele fala. Ele está dizendo assim, olha, quando Cristo morreu, porque Cristo, irmão, Ele foi lá para o Getsêmani, pegou todo o nosso pecado, sofreu pelos nossos pecados, pegou um túmulo emprestado que não era dele, era seu, era meu. Porque se nós entrássemos lá, não saía nunca. Aí ele entrou com todos os nossos pecados, com todo o sofrimento, venceu a morte e venceu o inferno, mas ressuscitou no terceiro dia, aleluia. Ele que fez isso. Então o que Paulo estava falando? Quando ele foi morto, eu fui morto com ele. Quando sepultaram ele, eu fui sepultado com ele. Mas quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele para a nova vida. Você pode glorificar a Deus, irmão? Encerrando. Só que Paulo dá um pontapé na gente. Não é só isso. Pega do versículo 5 em diante. Hein? Ele diz, mortificai-vos o vosso membro que está sobre a terra. Ó, mortificai, ó, está morto. O vosso membro que está sobre a terra. Prostituição, impureza, apetite desordenado, concupiscência e avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas manifesta-se a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí ele fala assim, a qual, nos tempos passados, vós praticava. Quando você vivia, isto é, vivia na desobediência. Aí ele fala uma coisa, irmão, despojai de tudo. Olha, despojai de tudo. De todas essas coisas, despojai da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. Da palavra torpe que sai da vossa boca. Versículo 9. Não mintais uns para os outros, porque já despiste do velho homem e as suas ações. Irmãos, deixa tudo para trás. Você vai pegar o versículo 10 e falar assim, ó, mas e vós vestiste do novo homem, que renova para o conhecimento daquele que nos criou a sua imagem, ficarmos a imagem de Cristo. Eu nunca esqueci quando era garoto, eu posso contar só isso, eu vou contar só isso aqui, vou embora. Eu era garoto, muito garoto mesmo, um garoto. Eu já fui garoto, sou velho, mas eu sou garoto. Eu tinha uma calça que eu odiava. Você sabe que eu odiava uma calça? Era eu. Mas era o bate-chuga. Você sabe o que é bate-chuga? Você não tem outro. E tem uma coisa, e eu tinha uma só para sair. Era assim, né? Só para sair. Mas a calça, eu odiava a calça, porque eu tinha uma tia muito legal. Minha tia, nossa, aquela tia minha é muito legal. Até morou lá em casa. Depois que ela ficou viúva, morou um tempo lá em casa. Tia Maria, o nome dela. Ela era a nossa costureira. Tá? Costurava de graça. Só que tem uma coisa, irmão. Se você desse meio metro de pano nela, ela fazia essa roupa com meio metro. Você podia ser do tamanho que fosse. E se você desse 5, ela fazia com 5. Então, ô calça larga. Eu magrinho dentro daquela calça, irmão. E a calça vinha até embaixo aqui, ó. De suspensal.
A calça era tão larga, pastor Marcelo, que você olhava por dentro e via a ponta do sapato. Eu tinha raiva da calça, eu tinha que usar todo dia. Todo dia eu tinha que usar. E a maior felicidade minha é quando papai ou mamãe dizia assim, olha, você vai comer, eu moro lá em Duas Pedras. Está lá ainda. Velha benção, mas está. Você vai ao dentista, eu vou para o dentista, você vai com ele. Aqui, lá em casa, filha, menino, não andava sozinho de jeito nenhum, tinha que ter um... Aí, para ficar todo feliz, só que tem uma coisa, irmão. Ele falava à noite, ele falava de tarde, à noite eu ficava pensando, pior é a bacia amanhã. Porque a BU pegava uma bucha, me jogava dentro da bacia e areava, meu irmão. Olha, mas tirava tudo que tinha direito. Tirava tudo que tinha na unha, né? Porque era aquele negócio, né, irmão? Um monte de filho. Né? O banho que se tomava lá era assim, enfiava na água e tirava. Aí no dia que ia na cidade, meu Deus. Porque na cidade era bom que a gente comia pastel e chupava picolé. Eram duas coisas. Né? Para nós era o céu, irmão. Mas olha, quando eu saía da bacia, eu saía doído. Aí eu botava aquela calça de correia, aí sim. Hein? Era curta, mas é de correia. Botava aquela calça de correia e ficava todo feliz. Aí ia para Sumidouro. Que beleza. Você acredita que eu botava aquela calça, nem olhava para outra? Ficou para trás. Eu jogava para lá, rapaz, pior é quando eu voltava, que tinha que botar outra vez. Eu vou dizer uma coisa para você. Você almeja a cidade de Deus? Às vezes nós temos que entrar na bacia de Deus, ou não? Nós temos que entrar debaixo do chuveiro de Deus. Talvez Deus tenha que usar a bucha na gente e fazer uma limpeza. Para ter condição de ir à cidade. Aleluia. Aonde, Senhor, nós não vamos ter falta de nada. Glória a Deus. Davi fez isso. Salmo 51. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga os meus pecados, segundo a tua grande misericórdia. Limpa-me as minhas transgressões e purifica meu pecado. Aleluia, porque eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados estão diante de mim. Aleluia. Mas Davi alcançou a vitória, sabe por quê? Ele entrou na bacia de Deus, deixou Deus lavar ele. Hein? E no versículo 10 ele fala, Senhor, crie em mim um coração novo. Renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença. E nem retire de mim o teu Espírito Santo. E torna-me dar a alegria da salvação. Sabe o que Davi estava falando? Deus, eu quero voltar a chorar na tua presença. Eu quero voltar a sentir a tua presença. Eu quero sentir a sua sensibilidade. Eu quero desejo de comunhão. Eu quero desejo de paz. Aleluia. Que Deus vos abençoe. Aleluia. Que Deus vos abençoe poderosamente a sua vida. E chegue em casa, irmão, cheio de autoridade de Deus na sua vida. Porque se a palavra de Deus está em você, você tem autoridade para abençoar. Agora, saiba de uma coisa, ninguém é bênção. Todos nós somos abençoados. Eu só posso abençoar os irmãos se Deus me abençoar. Você só pode abençoar a tua casa se Deus te abençoar. Você só pode abençoar as pessoas se Deus te abençoar. Então, Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém?